Olá, criptomaníacos! Estou aqui num simulador de mercado cripto. Para subir, olha lá, para subir é difícil, é devagarzinho, pouco a pouco o preço das criptomoedas vai subindo. Ó. E o Bitcoin carrega a Ethereum, ó. E a Ethereum reclama, mas o Bitcoin carrega. Ladeira acima. E a Ethereum reclamando, mas a gente carrega. Tá caindo não. O mercado cripto cai, mas ainda está subindo. Vamos subir. Estamos chegando lá em cima. Depois da subida, que demorou muito, a gente vai na descida. Ai, Bitcoin. É assim que acontece. E agora é só subir de novo, pessoal. Paciência. E aí, Ethereum, como é que foi essa queda? De novo? Quer cair de novo? A vida é assim. Hoje o vídeo vai ser cheio de trechos da minha passagem aqui pela Europa, que está terminando. Na semana que vem eu já retorno para o Brasil, volto para o meu estúdio tradicional. Então eu vou colocar aqui alguns trechos da viagem para que vocês curtam junto comigo nessa passagem por aqui. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre esquecer um pouco a questão de preço e focar mais na tecnologia, no que está avançando em relação ao Bitcoin e às criptomoedas. Mas antes, eu quero convidar vocês para uma live que a gente vai fazer agora, dia 12, segunda-feira, às 7 da noite. O link para entrar está aqui na descrição e segue um trechinho aí de um convite que eu fiz para vocês. Olá, criptomaníacos! O mercado de criptomoedas é um carrossel de emoções. Estou eu aqui no meu cavalinho, rodando em Paris. E eu quero te convidar, nesse dia 12, às 19 horas, para o nosso aulão Surfando os Ciclos de Mercado, uma live no YouTube. Então participe com a gente, vou estar eu lá, o Bruno, a equipe da Criptomaníacos, para te colocar nesse carrossel de emoções que são as criptomoedas e tirar as dúvidas de vocês. Então participe com a gente, te vejo por lá. Dá tchau. Enquanto você dá aquele like e se inscreve aqui no canal da Criptomaníacos, a gente fala sobre o mercado. O Bitcoin está lateralizando agora já tem algum tempo, né? E isso tem um motivo. Tá meio sem graça porque os dados sobre inflação e juros nos Estados Unidos saem na semana que vem. E isso sim deve ter um impacto importante para o Bitcoin e para as criptomoedas, como essa matéria aqui do Valor Econômico fala, né? Bitcoin cai, mas acumula alta de 0,9% em 7 dias, enquanto o mercado espera por CPI, que é a inflação, e FONC, que é ali para definir os juros no mercado americano. Então as datas aqui, para ser mais preciso para vocês, estão aqui, ó. Dados do Índice de Preços do Consumidor dos Estados Unidos saem às 10h30, horário de Brasília, de terça-feira, dia 13. E os juros, né, o Comitê de Juros lá dos Estados Unidos, sai na quarta-feira, às 16 horas de Brasília. Então, terça e quarta são dias importantes e que devem servir aí para movimentar tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto. Se houver sinalização de que o ritmo de aperto monetário pode ser reduzido, o impacto nos mercados de renda variável será positivo e essa é a tendência, né? O mercado está apostando aí numa subida da taxa de juros de 50 pontos. Então, já é precificado isso. Se for isso ou abaixo disso, a tendência é que o mercado reaja positivamente. E esse esgotamento da subida da taxa de juros nos Estados Unidos mostra pra gente que a queda das criptomoedas deve estar chegando ao fim. Eu tenho outros dados que também reforçam essa tese. Aí na tela vocês estão vendo os ganhos e perdas acumuladas ao longo do ciclo do Bitcoin. Então nesse ciclo que a gente está hoje, essa mancha verde aqui, o preço é linha preta, né? Mas essa mancha verde representa os ganhos que o pessoal teve ao longo do ciclo. Então vocês notam que teve um pico de ganho aqui, ó, de 2020 a 2021, de 455 bilhões de dólares, tá? Esse é o lucro do pessoal que investiu no Bitcoin. Mas vocês podem notar que a partir desse pico, obviamente, isso vai caindo. E aí, ó, o prejuízo, ou seja, as perdas desse grupo, começa a crescer muito. E ele atingiu, nesse momento, 213 bilhões de perda. Então, tivemos ganhos de 455 bilhões e perdas no ciclo de 213 bilhões de dólares. É mais ou menos aqui 47%. Vamos arredondar, né? 50% de tudo que foi ganho ao longo do ciclo de alta, a gente perdeu agora. Então,
Parece muita coisa, né? Perdemos metade de tudo que tinha sido conquistado. E mais interessante que isso, no ciclo anterior, ou seja, 2017 a 2018, a gente tem o mesmo percentual. Tivemos ganhos aqui de 117 bilhões de dólares e depois uma perda em 2018 e 2019 de 56 bilhões. 56 bilhões para 117 também é mais ou menos 50%. Estamos no mesmo patamar de perda que tivemos no ciclo anterior, ao redor de 50%. Após isso, o mercado voltou a se recuperar. E esse é o gráfico mais alucinante que a gente tem no momento. Ele fala sobre a oferta ilíquida de bitcoins. Portanto, oferta que não é líquida, não está aí nas corretoras. Bitcoins que não estão sendo vendidos, não estão sendo movimentados. E isso é muito interessante, porque o que a gente viu em outros ciclos foi que, após o halving, a oferta de Bitcoin no mercado aumentou, como vocês podem ver no gráfico. Então, por exemplo, o primeiro halving é essa linha amarela aqui, tá? Após o halving, vocês percebem que a oferta ilíquida, ou seja, os bitcoins que estão guardados em carteira, vão caindo. Ou seja, mais pessoas estão movimentando os bitcoins, mais pessoas colocam os bitcoins no mercado após o halving. Agora vamos para o segundo halving, que é a cor laranja, mesma coisa. Após o halving, né, que é aqui no início do gráfico, vocês percebem que a oferta líquida ela cai até aqui, ou seja, desaba. As pessoas colocam os bitcoins realmente líquidos, né, nas corretoras para vender. E agora estamos nesse halving 3 aqui, a cor rosa, acontece o oposto. Após o halving, ao invés de a gente ter mais pessoas jogando os bitcoins para dentro das corretoras, né, colocando eles para serem negociados, não. A gente está vendo a oferta ilíquida desses bitcoins travados em carteira subindo. Isso é a escassez, olha. A escassez do Bitcoin finalmente subindo a partir do momento do halving. Então, é um movimento completamente contrário ao que a gente teve em outros ciclos, mostrando que o Bitcoin está se tornando mais escasso do que o padrão. Quando a demanda do mercado voltar, as coisas vão ficar insanas, porque se o halving já gerava um tremendo impacto positivo para o preço, mesmo com mais bitcoins sendo negociados nas corretoras, imagine o impacto disso na hora que não tem Bitcoin, na hora que a gente está numa escassez absoluta de Bitcoin. Veremos um salto de preço absurdo, nunca antes visto. Por isso que eu estou falando, esqueça um pouco o preço no momento. Nós não temos demanda nesse momento no mercado devido aos fatores macroeconômicos que vocês já conhecem. Mas na hora que a gente tiver uma reversão de mercado, o Bitcoin vai ser o ativo que vai dar o maior salto que vocês vão ver no mercado. E parte das pessoas já se deu conta disso. Olhem esse gráfico que mostra o número de endereços com mais de um Bitcoin. É a mancha laranja, né? O preço é a linha preta, e esses endereços com mais de um Bitcoin é a mancha laranja. Notem o que acontece a partir do momento dessa última queda aqui em 2022, né? Esse momento final aqui. Olha a mancha laranja, ela nunca teve uma velocidade tão alta de subida. As pessoas estão aproveitando esse momento de preço lá embaixo, de crise, para conseguirem ter mais de um Bitcoin em carteira. Isso é o recorde, tá, de velocidade de subida desse grupo que possui mais de um Bitcoin. E essas pessoas vão se dar muito bem lá na frente quando o mercado reverter. Coisas estranhas acontecem no mercado de criptomoedas, então me acompanhe para conhecer mais. E ao contrário do que pode parecer, o ano de 2022 foi muito positivo para as criptomoedas. Não com relação ao preço, mas com relação à tecnologia. Afinal, tudo que deu problema em 2022 foi a centralização. Foram corretoras centralizadas. Foram pessoas tomando dinheiro das outras, fazendo custódia do dinheiro de terceiros, o que é contrário ao que prega as criptomoedas. Criptomoedas é você ter o controle do seu dinheiro sem dar as chaves para terceiros. Então, quando dá problema na FTX, em todas as empresas aí que fazem empréstimo de cripto, o problema era a centralização. Isso reforça a tese do Bitcoin e das criptomoedas. Essa matéria aqui da Cointelegraph fala sobre isso. Ignore o preço e abrace a tecnologia. 2022 foi um ano muito bom para as criptomoedas e 2023 será melhor. Essa é a frase do CEO da Hashdex.
A matéria cita que a Lightning Network está evoluindo, contribuindo de fato para permitir que o Bitcoin se torne mais escalável. O DeFi, as finanças descentralizadas, funcionaram perfeitamente durante as inúmeras crises enfrentadas por entidades centralizadas, credenciando-as a se integrar cada vez mais às finanças tradicionais. Também veremos avanços no que tange às redes sociais descentralizadas. Por quê? Porque rede social também é centralizada e também está apresentando problema, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Você não pode escrever o que quer no Twitter, você não pode postar o vídeo que quer no YouTube. Você é todo podado porque essas redes são centralizadas e, portanto, o Estado e a própria empresa podem controlar que tipo de informação você pode ou não pode falar. As pessoas naturalmente vão migrar para a descentralização, tanto em redes sociais quanto em relação a finanças, né? Você teve problema com a FTX, você não quer mais usar uma corretora centralizada, você migra para uma corretora descentralizada. Então isso é um avanço em direção ao que a gente quer, a descentralização, as criptomoedas. E se hoje a grande barreira para as finanças descentralizadas, para o DeFi decolar, é não ter Bitcoin envolvido, né? Depender de altcoins que vocês sabem que tem mais risco, tem problemas de código, isso está prestes a terminar. Olha essa matéria. Um ano após o Taproot, a comunidade Bitcoin trabalha para desbloquear seu potencial DeFi. As funcionalidades de contratos inteligentes na rede Bitcoin podem impulsionar a adoção e fornecer liquidez adicional ao DeFi. Imaginem vocês poderem fazer todas as transações do DeFi sem depender de confiar no WBTC ou em qualquer token da Ethereum. Fazer tudo isso com seu próprio Bitcoin. Essa foi a ideia original de Satoshi, como a matéria explica. Desde o início, Satoshi previu que as camadas que estão sendo construídas em cima do blockchain do Bitcoin permitiriam que o Bitcoin passasse, além de ser apenas dinheiro sólido, adicionando a programabilidade, o que torna o Bitcoin a estrutura ideal para construir recursos da Web3. Em breve, você poderá enviar uma simples mensagem de bate-papo como: "Feliz aniversário! Aqui estão 100 mil satoshis", usando um serviço Web3 totalmente on-chain como OpenChat. Subindo a Torre Eiffel. Topo da Torre Eiffel, ó, 281 metros de 324, né? Só que eu acho que aqui é o limite pra gente, Brasil. Tudo bom? Português? Hoje é jogo da seleção. Tem bastante brasileiro, mas tem português também. E tá bem nublado esse inverno aqui em Paris. As recentes implosões em entidades centralizadas como a FTX só servirão para continuar impulsionando o interesse em finanças verdadeiramente descentralizadas, onde as transações são garantidas algoritmicamente no nível de consenso e os usuários não precisam confiar em custodiantes de terceiros para fazer as coisas certas com suas moedas. E dada a sua história de confiança descentralizada pioneira, o Bitcoin é o lugar mais lógico para as pessoas realizarem transações DeFi. Você aí quer fazer uma transação descentralizada, né? Finanças descentralizadas. Você prefere usar aí uma plataforma, um projeto que tem 2 anos de vida ou o Bitcoin que está aí há mais de uma década sem ter qualquer problema? Assim como você, todas as outras pessoas preferem utilizar o Bitcoin. E isso vai atraí-las para dentro do DeFi, um DeFi utilizável com Bitcoin. Na hora que isso for implementado em outras camadas do Bitcoin, pronto, você atrai o mercado de vez para dentro do DeFi, acabando com essa centralização financeira que a gente tem hoje, que levou a problemas como, por exemplo, o da FTX, né, o da FTX, e as pessoas agora não precisam mais confiar numa entidade centralizada, lá no Sam Bankman-Fried, né, no CEO da FTX para colocar o seu dinheiro. Você não precisa, você vai ter o Bitcoin na sua carteira e vai conseguir operar no mercado, pegar empréstimos, enfim, fazer tudo o que você faz com as finanças hoje dentro de um banco ou dentro de uma corretora sem esse intermediário. E para onde vai o preço do Bitcoin na hora que isso se concretizar? Faça essa pergunta para você mesmo e se a resposta for positiva, você já sabe no que investir para 2023. Olá, criptomaníacos! Estou aqui com o meu amigo Haroldo, me recebendo aqui em Paris.
Diz aí, Haroldo, como é que tá a situação? Rapaz, tá um frio, mas aqui depois Vai dessa esquentar agora, vai não esquentar. tem jeito, vai esquentar o peito, né? O Haroldo mora há muito tempo aqui, 8 anos já, 8 anos aqui em em Paris, e acompanha o canal Criptomaníacos desde o início, né? Desde o que eu início. sentava lá na mesinha no meu quarto e gravava. Então, obrigado pela recepção, Haroldo. Prazer todo meu. Valeu, pessoal. Tchau, epa!